Nós somos alunos do terceiro período da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Administração Pública do Polo de Conselheiro Lafayette. Estamos aqui para apresentar o trabalho do modelo ISLM, da disciplina de Macroeconomia, do professor Wilson José. O nosso grupo é formado por mim, Beatriz, Camila, Denison, Maria Aparecida, Maria de Lourdes e Sandra Márcia. Eu estou aqui para dar início, à apresentação do trabalho e eu vou falar sobre o que é o modelo ISLM. O modelo ele foi proposto por dois autores, Hicks e Hansen, na década de 40, sendo chamado à época de análise Hicks-Hansen. Este modelo recebeu inspiração keynesiana em sua concepção por girar em torno da demanda agregada e da propensão marginal ao consumir. Para os clássicos, os preços eram sempre flexíveis e então recusaram o modelo na ocasião. Sua forma original considerava que os preços eram rígidos no curto prazo, ou seja, que a demanda efetiva no curto prazo não causava aumento de preços. Hoje, o modelo ISLM acomoda facilmente a perspectiva dos clássicos, considerando os preços flexíveis capazes de rapidamente se ajustarem para propiciarem o pleno emprego dos recursos na economia. Desta forma, como atualmente o modelo ISLM pode ser aplicado a preços rígidos ou flexíveis, as análises econômicas conduzidas por meio de seu uso também podem ser utilizadas para os estudos de curto e longo prazo. O modelo sintetiza em um só conjunto de gráficos o lado real e o monetário da economia, lembrando que, filosoficamente, este é um duelo constante entre os economistas. Ou seja, para alguns economistas não há mágica. O que vale é o lado real na forma da eficiência dos fatores produtivos, de planejamento das organizações, de novas descobertas e do ímpeto de consumo, característica comportamental dos seres humanos. Mas em nossa vida pessoal e para muitos outros economistas, o que importa é o lado monetário, o dinheiro. O modelo propõe a reconciliação destes dois lados, o real e o monetário. O lado monetário gira em torno da questão dos juros, do custo que se tem pela posse de dinheiro. O modelo ISLM não considera somente as situações em que os preços são fixos no curto prazo, como também as situações em que os preços são flexíveis e os juros têm variados graus de importância na condução da economia. Aqui no gráfico nós vemos a taxa de juros, aqui o investimento, os níveis de produção e a renda. E nós encontramos um ponto de equilíbrio na curva IS e LM. Bom, eu vou falar por que razão a curva IS apresenta inclinação descendente, negativa. A curva IS, ela corresponde ao ponto de equilíbrio de diferentes combinações possíveis entre a taxa de juros e os níveis de produção, para quais os investimentos, também considerados injeções, se iguala à poupança, consideradas por vazamentos. Assim, a curva assume uma forma descendente, da esquerda para a direita, sendo possível a gente visualizar que com a diminuição da taxa de juros vai haver um aumento do investimento e, consequentemente, um aumento do produto. Bom, existem vários fatores que influenciam na inclinação desta curva e também no deslocamento dessa curva IS. Em relação à inclinação, nós podemos citar a poupança e o investimento. O investimento está relacionado com a taxa de juros. Em relação ao deslocamento, nós podemos citar alguns fatores, como variações de gastos do governo, tributos, importações, exportações, dentre outros. Bom, aqui
Aqui é a representação gráfica já mencionada por mim, onde está o I, que corresponde à taxa de juros, e o Y, que corresponde aos níveis de produção. E a curva descendente, da esquerda para a direita. E por que razão a curva LM apresenta uma inclinação ascendente, ou positiva? A curva LM de inclinação ascendente relaciona a taxa de juros com o produto e representa o equilíbrio no mercado monetário, no qual a igualdade entre oferta e demanda por moeda determina a taxa de juros que irá igualar a oferta, que é o Y, a demanda agregada. Neste mercado, a oferta monetária é exógena. A demanda por moeda, pelo motivo transação, tem uma relação positiva com renda, e a demanda pelo motivo especulação varia negativamente com a taxa de juros. A curva LM se inclinará para cima, já que um aumento na renda tende a elevar a demanda por moeda, e um aumento na taxa de juros tende a reduzi-la. Para o melhor entendimento, imaginemos que o mercado monetário está em equilíbrio. Considerando-se uma diminuição do produto, implica-se numa diminuição da procura de moeda para o motivo transação e mantendo-se constante a oferta real de moeda, passa a existir um excesso de oferta de moeda. Diminuindo a taxa de juros, aumenta a demanda por moeda especulativa, sendo necessárias grandes variações nas taxas de juros para que seja liberada uma maior quantidade de moeda para o motivo transação e para que o mercado monetário volte ao equilíbrio. Esse é o gráfico que representa a inclinação ascendente. Como se observa, ela vai da esquerda para a direita, em movimento ascendente. Obrigado.